galera, beleza? Anderson Rios falando. E o primeiro vídeo da série O que me inspira, nós vamos falar sobre a primeira resenha, né? Nós vamos falar sobre um filme que eu assisto a cada 3 meses. Eu tenho que assistir esse filme porque me toca muito. Tem muito a ver com a minha vida, tem muito a ver com situações que eu também já passei. Esse filme é A Procura da Felicidade, com Will Smith. Ele saiu lá em 2006 pela Columbia Pictures. E ele foi dirigido pelo Will Smith, foi a estreia dele como diretor também. Foi um filme muito bacana. Esse filme ele fala sobre um vendedor em São Francisco, que se chamava Chris Gardner. É um filme baseado numa história real. E esse cara ele vendia scanner de densidade óssea. Era um aparelho portátil que as pessoas vendiam, que os médicos na época usavam para ver a densidade óssea dos pacientes. Então ele entrou, né, numa praticamente igual uma pirâmide. O início do filme não fala muito sobre, mas ele investiu todas as economias que ele tinha nesses equipamentos para comprar e revender esses equipamentos. A esposa, a Linda, ela trabalhava num hotel, né, como diarista, como empregada, e ela tinha uma visão bem diferente da dele. Nada muito diferente do que acontece hoje, né? Muitos empresários, principalmente no ramo moveleiro, ele tem que lutar contra a família, quando ele resolve empreender nesse ramo. Ele tem que lutar contra a família, ele tem que lutar contra o sistema, ele tem que lutar às vezes contra a esposa que não quer, acha que ele não, ele tem que continuar onde ele está. E o cara tem aquele bichinho dentro dele corroendo, falando que ele tem que abrir a própria empresa. Então você vai, no início do filme vocês vão ver muita semelhança nessas situações. E a instabilidade financeira deles, né, acaba por destruir o relacionamento, porque ele é uma pessoa muito impulsiva, né? O Chris, ele acaba sendo uma pessoa muito impulsiva e acredita demais naquele negócio. E busca apoio na esposa, a esposa quer uma estabilidade maior, e a coisa vai que acaba o casamento deles afundando. E um dia ela vai embora e deixa ele sozinho com o filho. Quem interpreta o filho nesse filme é o Jaden Smith, que foi o primeiro papel dele, meio que ele se lançou, né, no cinema com esse filme. Só para lembrar, gente, esse filme, o Will Smith, ele concorreu ao Oscar e ao Globo de Ouro como ator, né? Foi uma interpretação muito, muito boa. E em 2006, eu lembro que eu assisti esse filme no cinema. Foi muito emocionante, porque você olhava para um lado, olhava para o outro. No final do filme, viu um monte de marmanjo, um monte de gente chorando, você também chorando, você não entendia. Você com vergonha, né? A hora que acende as luzes, todo mundo chorando. Porque muitos empresários se viam naquela situação do filme. E aí a história transcorre e ele passa por muitas situações onde provam a resistência dele, a resiliência. Ele tem que, uma das partes mais emocionantes do filme é que ele tem que dormir com o filho, afinal ele se vê com o filho. Ele passa por uma série de transtornos, os scanners passam por uma baixa muito grande de venda. Qualquer semelhança com as baixas que o mercado tem de marcenaria não é mera coincidência. E com o passar do tempo, ele só tem um scanner. Ele vai vendendo, cada venda que ele tem que fazer, ele tem que vender o scanner para poder pagar, ou ele é despejado, né, da casa que ele estava, com falta de pagamento, e se vê na rua com o filho. Aí ele tem que dormir em hotel com o filho, hotéis baratos, cuidar da alimentação, e não pode deixar o filho ser afetado por aquela crise. Isso é uma das partes do filme assim que me deixam muito, muito sensibilizado, porque ele acreditava no sonho, até então vendendo esses scanners, e não podia deixar que o filho fosse abalado por aquilo lá. Então tem várias cenas onde ele aparece tentando criar um mundo paralelo para o filho, para que não deixasse que o filho
fosse afetado por aquela crise terrível que eles estavam vivendo. E surge algumas situações, né? E dentre essas ele fica só com um scanner, um louco, um cara meio lunático, acaba roubando o scanner dele, e ele se vê como a última esperança recuperar aquele scanner para poder vender. Então ele consegue, depois de uma corrida muito doida, ele consegue recuperar o scanner e consegue ir algumas tentativas fracassadas de venda, que muito me lembra muitas vezes, né, projetos que um marceneiro faz, um dono de marcenaria faz, contando que aquela venda é uma venda feita. Ele chega no cliente, o cliente simplesmente ou vai postergar aquela venda ou vai deixar para mais tarde para vender. Ou um vendedor de loja que precisa bater uma meta, que não vendeu nada naquele mês e tem um cliente certo para vir no sábado e aquele cliente acaba não vindo, né? Vocês vão se ver muito nessas cenas. Aí ele vai para morar num abrigo com o filho. Muitas vezes ele tem que chegar rápido para a fila do abrigo para poder conseguir ficar, porque as vagas são limitadas. Aí ele tem uma hora que ele não consegue chegar a tempo, tem que dormir na rua, dorme no banheiro de metrô. É muito louco isso. E a virada acontece na vida dele quando ele vê um cara estacionando uma Ferrari, e ele vai atrás para saber o que aquele cara fazia, né? E o cara fala para ele que ele era corretor da bolsa. E ele, naquele momento, ele vira a ficha, ele deixa de querer ser um vendedor de scanner e vê uma nova oportunidade, porque isso é muito do empreendedor, né? O empreendedor, ele consegue achar forças, achar inspiração nos lugares mais improváveis. E naquele momento, o Chris, ele começa a vislumbrar uma nova oportunidade. Mas só que ele queria o quê? Ele queria o impossível, praticamente. Ele queria ser corretor de uma corretora da Bolsa de Valores de Nova York, que era um cargo extremamente difícil para conseguir, tinha um programa de estágios muito, muito difícil, e ele tinha que... e não era remunerado esse programa de estágio. Então vocês imaginam a situação do cara. Ele estava sem casa, com um filho pequeno para cuidar, e precisava fazer um estágio remunerado e precisava gerar renda. Então ele consegue esse programa de estágios. Ele se vê muitas vezes tendo que mostrar algo que ele não era. Ele não tinha um terno, o único terno que ele tinha na surrada, e ele precisava estar com aquele terno no ambiente da corretora. Ele tinha uma lista enorme de clientes para ligar. Nada diferente também de muitas vezes o dono de loja, o dono de marceneiro, começar a trabalhar em listas, né, batidas que consegue com construtora para conseguir um projeto, ir atrás de listas de arquitetos oferecendo trabalho. Então é um filme que traça um paralelo muito, muito interessante com o empresário de imóveis sob medida, né? E detalhe, ele teve algumas economias que ele tinha bloqueadas pelo governo, porque ele tinha devido no imposto de renda. Então esse cara, ele sofre uma série de revés, uma série de reviravolta, que chega ao ponto dele estar com o chefe dividir um táxi com ele, e ele só ter $5 na carteira, e o chefe tinha esquecido a carteira, pediu para ele pagar o táxi, e ele teve que pegar aquele dinheiro e pagar. Mas ao final do filme, ele realmente consegue, né, alcançar o objetivo que ele queria. Mas vale a pena você entender a caminhada que esse homem teve. É uma história, como eu disse, uma história verídica, para que vocês entendam a caminhada, todos os obstáculos que a vida passou para ele, que ele soube realmente, com muita força de vontade, com muita resiliência, superar e se tornar um dos corretores mais bem-sucedidos da Bolsa. E depois ele abriu sua própria corretora, né, num espaço, se não me engano, de 12 anos. Ele saiu de um estagiário sem remuneração, abria a sua corretora. Foi uma história que me inspirou muito, uma história que me faz renova minhas forças a cada dia, né? De uma pessoa real,
que realmente conseguiu o impossível. E quantas pessoas, né, quantos empresários hoje do nosso setor não buscam o impossível? Quantas histórias de empresários que começaram na garagem de casa, que começaram muitas vezes dentro da própria casa, uma máquina feita à mão, uma maquinazinha feita por ele mesmo de madeira, e hoje tem grandes empresas. Então esse filme eu queria começar com ele porque foi uma grande fonte de inspiração para mim. E ainda é, depois de tantos anos, uma grande fonte de inspiração. Uma carga muito grande na minha bateria diária. Então não deixe de assistir, assista. Eu não vou contar o final do filme, para que você assista e se surpreenda também, como eu me surpreendo. Eu tenho certeza que vai ficar no seu mural dos grandes filmes. A Procura da Felicidade, tá? Do Will Smith. Obrigado por ter visto esse filme. Um forte abraço e até a próxima dica.